Vamos começar próximo conteúdo de vocês, que vai ser logaritmo. Antes de começar o conteúdo de logaritmo, vamos só dar uma revisada no que vocês já estudaram aqui de potenciação e lá na equação exponencial. Na potenciação, se eu tivesse um exercício como esse, 2 elevado a x igual a 8, para resolver isso daqui, o que eu faço? Eu vou lá no cantinho, fatorar o 8, 8 fatorado, eu vou dividir por 2, que é 4 por 2, 2 por 2, 1. E isso é o mesmo que 2 elevado ao cubo, 2 que está sendo repetido 3 vezes. Então aqui eu vou ter 2 elevado a x igual ao 8 que fatorado é 2 elevado ao cubo. Como as duas bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Isso quer dizer que o x vale 3. Ok, x igual a 3. Agora, quando eu tiver uma equação como essa daqui, como é que eu vou resolver? Sendo que eu não tenho como fatorar esse 5 com o 8. O 5, como ele é um número primo, ele só é divisível por 5. Ou seja, ele é 5 elevado a 1. Se eu tiver que fazer 2 elevado a x, é igual a 5 elevado a 1. Eu não tenho como igualar essas duas bases aqui. Se eu tiver que testar, eu vou testar então. 2 elevado a quanto? Vai dar 5. Se eu colocar que o x vale 1, eu vou ter então que 2 elevado a x vai ser 2 elevado a 1 e ele vale 2. Se eu disser que o x vale 2, estou testando ali, né? 2 elevado a x, 2 ao quadrado, vai valer 4. Eu quero que chegue no 5. Se eu disser que o x vale 3, então o 2 elevado a 3 vai ser 8. Opa, o 4 é menor do que o 5 e o 8 já passou do 5. Então eu sei que o valor do x vai ser alguma coisa entre o 2 e o 3. Entre o 2 e o 3, o x vai estar aqui no meio. O 2 é menor do que esse x e o x é menor do que esse 3. Só que como é que eu vou descobrir isso daqui de uma forma mais simples, sem ter que ficar testando? É nesse momento aqui que a gente vai começar a estudar logaritmo. É a partir disso daqui, para resolver equações como essa e uma série de outras situações, que a gente vai começar a estudar logaritmo. Então, por enquanto, isso vai ficar aqui e nós vamos começar o estudo dos logaritmos. Bom, logaritmo. Qual é a definição de logaritmo? O que é um logaritmo, né? Como é que nós vamos trabalhar com ele? No logaritmo, nós vamos ter os valores A e B. A e B que estão aqui. Dados A e B pertencentes ao conjunto dos reais, lembram o que isso aqui significa? Real, asterisco, mais. Esse é o conjunto dos números reais positivos. Esse asterisco quer dizer que não tem zero e esse mais quer dizer que são os positivos. Então eu tenho positivos e não tenho zero. Isso quer dizer que ali eu só tenho números reais positivos. Bom, por enquanto que nós temos aqui tanto o A quanto o B são números reais somente positivos. E o A tem uma particularidadezinha a mais. Além do A ter que ser positivo, ele também não pode ser 1. Então, A e B são positivos e o A é diferente de 1. Aqui nós vamos começar com a representação do logaritmo. Eu vou representar o logaritmo como log. E eu vou ler o log de B na base A igual a x. Esse símbolozinho aqui é se e somente se. Não é uma setinha de vai e volta. Ela significa que isso vai acontecer se e somente se A elevado a x for igual a B. Bom, o log de B na base A igual a x, se e somente se A elevado a x for igual a B. Como é que eu vou fazer isso aqui? Chegar naquilo dali, naquela potenciação. Esse A eu vou elevar a x e esse x vai ser igual a B. A elevado a x é igual a B. A elevado a x igual a B. Então, o log de B na base A é igual a x, se e somente se A elevado a x for igual a B. Daqui a pouco eu explico como utiliza isso daqui. Então, essa aqui vai ser a definição. A e B são positivos e o A, que é a base, ainda tem que ser diferente de 1.
Não posso ter números negativos nem nesse local e nem nesse local. Não posso ter 0 aqui em cima nem aqui embaixo. E eu não posso ter 1 aqui embaixo. Em cima pode ter 1, aqui embaixo não. Então, em cima não pode ser negativo e nem 0, só positivo. Aqui embaixo não pode ser negativo, não pode ser 0 e não pode ser 1. Os outros todos servem, só os positivos, né? Elementos. Quais os nomes de cada uma dessas partes aqui? Eu leio log de B na base A igual a x. Mas quais os nomes de cada um deles? Log de B na base A. Então, a gente já sabe que o nome disso aqui é base. O A é base. O B é chamado de logaritmando. Logaritmando. E o x é o próprio logaritmo. Então, o logaritmo, que é o x, ele é calculado a partir do log de B na base A. B logaritmando e o A é base. Não importa qual a letra vai ser utilizada aqui, tá? Eu coloquei A e B nessa representação, mas se vocês forem estudar por outros exercícios, outros livros, às vezes coloca o A em cima, B embaixo, B e C, X e Y, M e N. O que importa é que eu vou ter o log deste número nesta base igual a esse valor que vai ser o logaritmo. Esses dois números aqui, independente da letra que tem aqui, eles têm que ser números positivos e o número de baixo também não pode ser 1. Ele é positivo e não pode ser 1, independente da letra que se coloque. O logaritmo representa o expoente da base. Vamos ver aqui. O logaritmo quem é? O x. Esse x é o expoente do A. O x é o expoente da base. Então, o logaritmo, que é o x, representa o expoente da base. O logaritmo representa o expoente da base. Resolvendo dois exercícios. Nós vamos começar com exercícios mais simples, mais básicos, e futuramente nós vamos aumentar a dificuldade deles, né? Mas com início, a gente começa pelo mais fácil. Aqui eu tenho log de 8 na base 2 igual a x. Como é que eu vou resolver um exercício como esse daqui? Log de 8 na base 2 igual a x. Para começar, eu vou fazer 2 elevado a x igual a 8. Então, 2 elevado a x igual a 8. Para resolver, foi até o primeiro exemplo da aula de hoje, né? Para resolver, nós vamos fatorar esse 8. Antes que eu continue, aquela telinha anterior é para que vocês tenham copiado com os dois exemplos. E esse conteúdo aqui também. Quando eu terminar, aí vocês copiam, deixam o caderno de vocês bem completinho. 2 elevado a x igual a 8. Então, eu vou ter 2 elevado a x. Como eu já fatorei lá no início, não vou fatorar de novo aqui. O 8, ele é 2 elevado ao cubo. Igualei as duas bases, quer dizer que os dois expoentes são iguais. Aqui o x vale 3. Quando vocês estiverem mais craques lá na frente, vocês vão pensar, opa, 2 elevado a quanto vai dar 8? Então, 2 elevado a 3 é 8. Já pode colocar direto que o log de 8 na base 2 é igual a 3, sem ter que fazer essa continha toda. Mas, por enquanto, eu faço umas continhas, tá bem? Esse aqui agora, eu tenho o log de 2 raiz de 2 na base 2 é igual a x. Então, para resolver, 2 elevado a x é igual a tudo isso daqui. Resolvendo, 2 elevado a x igual a 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Nós vamos ter que igualar essas bases, né? Então, 2 elevado a x igual. Aqui eu tenho 2 vezes. Esse 2, lembre que não apareceu? Mas aqui eu tenho expoente 1 e o índice 2. E para tirar essa raiz, esse expoente vai virar uma fração. O expoente aqui de dentro vira numerador e o índice vai ser denominador. E para resolver essa parte daqui, uma multiplicação de duas potências com a mesma base. Eu conservo a base, né? Eu vou ter 2 elevado a x igual. Conservo essa base que é o 2 e somo os expoentes. O expoente daqui que não apareceu é 1. Então, eu vou somar 1 mais meio. 1 mais meio. Então, 2 elevado a x igual a 2.
Para resolver esses dois expoentes, a soma eu tenho que tirar MMC. MMC entre 1 e 2 é 2. Aqui eu vou fazer, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 2 dividido por 1 é 2, vezes 1, 2. 2 dividido por 2 é 1, vezes 1, 1. Então, eu tenho 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado, 2 mais 1, 3 sobre 2. Bases igualadas quer dizer que os dois expoentes são iguais. Então, o x vale 3 sobre 2. X é o próprio logaritmo daqui. O log de 2 raiz de 2 na base 2 vale x. E o x é 3 sobre 2. Então, copiem essa parte e aí eu vou passar uns exercícios para vocês. Depois que vocês copiaram aquela parte anterior no caderno, copiem esses exercícios agora para poder resolver todos eles, tá bem? Agora, para concluir a aula de hoje, a gente vai fazer, sobre logaritmo ainda, quais são as consequências daquela definição. Consequências da definição. Aqui eu tenho x, o b e o a maiores do que zero. Maior do que zero quer dizer o quê? Positivos, né? Então eu tenho o x, o b e o a, que são números positivos. E particularidadezinha do a é que ele é também diferente de 1. Além de ser positivo, ele é diferente de 1. Então, de acordo com isso aqui, com x, b e a positivos e o a eu coloquei na base. O a é diferente de 1, vamos verificar aqui quais são as consequências. Quando eu tiver o log de 1, não me importa qual é a base. Qualquer número que tiver na base, qualquer número elevado a quanto vai dar 1? Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Então, todas as vezes que vocês tiverem log de 1, não importa qual é a base, apareceu log de 1, ali vale 0. Não pode ser 1 embaixo, lembram? O a tem que ser diferente de 1, então a base não pode ser 1. Mas aqui o logaritmando pode, que é o b, ó. Esse valor pode ser 1, é positivo, né? Então, apareceu log de 1, não importa a base, a resposta é 0. Por quê? Se eu fizer a elevado a 0, ou seja, qualquer número elevado a 0, qualquer número elevado a 0 vai valer 1. Qualquer número elevado a 0 vale 1. Se eu tiver logaritmando e base iguais, essa base elevada a quanto vai valer ela mesma? Qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, quando vocês estiverem fazendo exercício e tiver dois números iguais aqui, a resposta vai ser 1. Vocês não precisam nem ficar fazendo conta, nem ficar pensando. Por quê, então? Isso aqui é válido, pois a elevado a 1 vale a. A elevado a 1 é igual a a. Quando vocês tiverem uma situação como essa agora, log de a, agora esse a tem um expoente. Log de a elevado a m na base a. Quando esses dois números aqui forem iguais, a e a, qual vai ser o número que eu vou colocar ali? A elevado a quanto é igual a elevado a m? Aqui vai ter que ser o próprio m. Pois, quando eu tiver uma situação como essa, eu vou fazer a elevado a m é igual ao próprio a elevado a m. A elevado a m é igual a elevado a m. Então, analisando, se esses dois números aqui forem iguais, nem precisam fazer cálculo. A resposta vai ser o expoente que está ali. Agora eu tenho uma base a e o log é expoente. A elevado ao log de b na base a. Esse aqui também não precisa nem vocês fazerem cálculo. Se essa base é igual a essa base, a resposta vai ser somente o b. Vou fazer um exercício para vocês daqui a pouco, eu explico por que isso daqui. Esse eu tenho log de x na base a é igual ao log de b na base a. Ora, aqui eu tenho base igual, base igual. Quanto vai valer o x, então? O x só pode ser b, né? Então, aqui eu vou dizer que o x é igual a b. Está sendo só comparado esse log com esse log, então o x vai ser igual ao b, já que as duas bases são iguais.
Coloquei uns exercíciozinhos para vocês. Não gosto de colocar dessa forma, mas está colocado A, B, C, D, E, F, um na frente do outro, por quê? A, B e C, eles vão ter a mesma consequência da definição. D, E e F, a outra consequência. G, H, I também outra e J, K, L outra. Eu vou resolver um de cada desses aqui com vocês. Log de 1 na base 3. Lembram? Se o log é de 1, não importa qual é a base. Se apareceu 1 aqui, log de 1, não importa a base, a resposta sempre vai ser 0. Log de 3 na base 3. Quando esses dois números são iguais, a resposta sempre será 1. Log de 3 elevado à quarta potência na base 3. Esses dois números são iguais. Qual é a resposta? Esse daqui, ó. Quando os dois são iguais, a resposta é o expoente. Então, nesse caso, se os dois são iguais, a resposta vai ser 4. Eu tenho 2 elevado ao log de 4 na base 2. Quando esse 2 é igual a esse 2, a resposta vai ser o 4. Aí eu disse que iria explicar esse daqui, né? Porque explicando com números vai ficar mais fácil do que com letras. Faz de conta que eu não sei essa regra aqui. Como é que eu resolveria? Primeiro eu ia pegar esse expoente para resolver. Então, o log de 4 na base 2 vai valer quanto? 2 elevado a quanto vale 4? 2 elevado a 2 vale 4. Então, o log de 4 na base 2 é 2, porque 2 elevado ao quadrado vale 4. Ou seja, tudo isso aqui vale 2. Então, nessa parte de cima, tudo isso aqui vai valer 2. E aí eu tenho 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Não precisa fazer continha. Se essa base é igual a essa base, a resposta direta vai ser o 4. Então, vocês não precisam fazer contas. Nesse aqui, por exemplo, essas duas bases são iguais, qual vai ser a resposta? Essas duas bases são iguais, qual vai ser a resposta? Então, copiem isso no caderno de vocês e resolvam esses exercícios também. E até a próxima aula.